Bom, vamos ao que nos interessa também agora nesse momento. Nós temos aqui uma palavra linda, abençoada, espero que abençoe bastante a vossa vida. Nós estamos trabalhando, a quem está acompanhando aí, as 7 cartas, ou as 7 igrejas do Apocalipse, ok? 7 cartas também, porque foi uma carta endereçada para cada uma delas. Nós começamos no domingo em que nós chegamos justamente das 7 igrejas. Quem estava aqui quando eu falei de Éfeso? Ok? Eu cheguei cansado naquele dia de viagem, com fuso horário. Eu juro que queria ter falado de Éfeso no final, porém tinha uma cronologia para se tratar das igrejas, pegando o texto lá de Apocalipse capítulo 2, e falei de Éfeso naquele dia cansado e tudo, e achei que não foi como eu queria, da forma que eu queria, que tinha muita informação, mas a cabeça estava bugando ali. Mas aí Deus dá graça, ok? Aí nós tratamos depois, qual foi a próxima? Tiatira é hoje, Pérgamo e Esmirna. A segunda foi Esmirna, a terceira foi Pérgamo, domingo passado. Recebi um relato hoje também, após a igreja de Pérgamo, um filho saiu daqui e resolveu a vida com o pai, após a pregação da igreja de Pérgamo. Ganhei meu dia hoje quando o pai me falou isso, que o filho notou tudo e entendeu tudo, chegou e alinhou com os pais o que estava se passando entre eles, fiquei fabuloso, já valeu a pena. E hoje nós iremos para mais uma igreja chamada Tiatira, ok? Tiatira, anote por favor no seu caderno, ainda está em Apocalipse capítulo 2, Serginho, consegue melhorar aqui em cima? O barulho está mais alto que a minha voz, dá uma olhada aqui para você ver. Tiatira, nós iremos trabalhar em Apocalipse capítulo 2, Carlos, verso 18, Apocalipse 2, verso 18 ao 26, pode ser? Vamos ler junto, família? Vamos ou não vamos? Beleza. Escreve essa carta ao anjo da igreja de Tiatira. Essa é a mensagem, mexe mais não, tá bom assim? Essa é a mensagem, esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e cujos pés são como um bronze polido, ok? Sei de tudo que você faz, vi o seu amor, sua fé, perseverança, serviço, observei que você tem crescido em todas as coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa: você permitiu que essa mulher Jezabel, que se diz ser profetisa, faça meus servos se desviarem. Ela ensina a cometer imoralidade sexual e comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu lançarei doente numa cama aqueles que cometem adultério, com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem as práticas tais atos cometidos. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Procurou? Vai achar, vai encontrar. Tendo também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram os falsos ensinos, as verdades mais profundas, como ela dizia que era. A realidade dela, essa mensagem vem de Satanás. Não lhe pedirei nada a vocês, além de que se apegue firmemente ao que vocês já têm ouvido, até que eu venha. Eu vou ler um versículo, você vai ler outro, a gente vai dividir essa leitura, e você vai ler bem alto, você não vai deixar a peteca cair. Vamos lá, eu começo. Escreve essa carta ao anjo da igreja que está em Tiatira, essa mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e cujos pés são como latão reluzente polido. Dei a tempo. Você leu certo aí, não? Contudo, tenho contra você uma queixa: você tem permitido que essa mulher, por nome de Jezabel, que se diz profetiza, faça seus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e comer alimento oferecido a ídolos. Parabéns. Portanto, eu lançarei doente numa cama, e aqueles que cometem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem as práticas tais atos cometidos.
Tenho também uma mensagem para o restante de vocês, glória a Deus, em Tiatira, que não seguiram o falso ensino dessa mulher, as verdades mais profundas como ela diz que é, e na realidade, que vem de Satanás os seus ensinamentos. Não lhe pedirei alguma coisa, senão... Todo mundo lê isso bem alto, e vamos gravar isso aqui, senão se apeguem. Dá uma salva de palmas ao Senhor por essa palavra, que já já iremos fazer as aplicações cabíveis nela. Glória a Deus. Que hoje seja mais um domingo no qual você possa ter dito assim: além do culto, eu fui para uma aula. Que Deus fale tremendamente através desse altar. Aqueles que têm interesse de crescer, de se abster de pecado, aqueles que não vêm para a igreja por causa de um ritual domingo, né, por causa de uma amizade apenas. Amizade, na verdade, faz parte, mas não é tudo, né? Você que não veio aqui perder tempo, que você abra o seu coração agora. Você talvez tenha andado um pouco abatido, que foi setado, flechado. Você hoje precisa de uma palavra, um direcionamento, que todos os direcionamentos possíveis o Senhor possa dar para a sua vida, e que você seja startado, e principalmente que haja um interesse seu de sucumbir a essa palavra, de receber, de ser um recipiente para ela, e que nós damos liberdade também à pessoa do Espírito Santo para que ele possa pairar sobre toda a igreja, trazendo um contexto bíblico no qual você possa entender, compreender, que não haja dificuldade, pois a Bíblia mesmo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando eu entendo isso, eu entendo que muitas pessoas têm dificuldade de entender a Bíblia, mas a gente é meramente humano. Então, fazendo isso, essa analogia que o Espírito vivifica, eu entendo que nós precisamos do Espírito Santo, duas pessoas, eu para transmitir, você para receber. Então que ele opere aqui e opere aí, ao ponto de nós sairmos daqui avivados, não é pelo movimento, pelo barulho, mas avivados porque entendemos a palavra do Senhor. E isso é avivamento. Diga assim: eu quero aprender mais da tua palavra, Senhor. Fala comigo, Jesus. Eu me rendo ao teu Espírito Santo e conecto agora todo o meu pensamento nesse culto, e tudo que não é do Senhor eu desligo agora. Amém? Já que entregamos um ambiente, a nossa vida, a nossa devoção, então vamos nós. Igreja de Tiatira, todos os contextos da igreja são raros, né? Aqueles que não têm uma repreensão, Tiatira não se encaixa, infelizmente, naqueles que só têm coisas boas, né? Mas tem algumas coisas que foram relevantes para essa igreja: o trabalho, a fé, a perseverança. Tudo isso foi aclamado para ela, acrescentado para ela. Porém, ela, como as demais, porém como Efésios, né? Você trabalha, legal. Eu vi que você não tolera a doutrina de Balaão, dos Nicolaítas, porém eu tenho contra ti uma queixa: deixaste o primeiro amor. Agora nós estamos mediante mais uma igreja que tem um porém, então tem algo para ser consertado. Continua a dizer, afirmar os irmãos: se o Senhor quiser bater em nós, a gente aceita. Se o Senhor quiser nos corrigir, a gente aceita. Se um líder quiser nos corrigir, a gente aceita. Se um patrão quiser nos corrigir, nós aceitamos. Todo tipo de liderança que é superior a nós, quando fala com a gente entende que ali há uma mensagem, por forma que a gente entenda, de grosseria, ou talvez uma mensagem muito alarmante no início, a gente sabe que aquilo é uma açúcar para nós, aquilo na verdade é um acalento para nós, aquilo na verdade é um tempo de cura, porque a Bíblia diz que Deus só corrige o filho que ama, e o mesmo papel é de pai, mesmo papel de liderança, né? Se tem uma correção é porque tem um interesse, porque ninguém investiria, gastaria tempo se não tem interesse em alguém. Está comigo aí? Não? E essa igreja de Tiatira tem muita virtude para a gente. Por exemplo, no verso 19, dá uma olhada para mim, por favor. No verso 19, ela diz assim, sei de tudo que você faz, vi o seu amor, sua fé, vi o seu amor, sua fé, o seu serviço e perseverança. Observei que você tem crescido em todas as coisas. Vamos pegar de frente para trás. No começo eu tenho amor, fé e serviço, só que eu quero olhar, e perseverança, só que eu quero olhar de trás para frente. Qual é a minha analogia nesse versículo de trás para frente? A fé que ela tem no início, a sua fé que ela tem no início, o serviço que ela praticava no início, a perseverança que ela tem no início, só melhorou ao decorrer do tempo, porque ele termina dizendo assim: e eu sei que você tem crescido. Em algumas traduções, corrigida ou atualizada, vou dizer ele diz assim, você está melhor agora do que antes, mas não que era ruim. Você começou muito bem, só que você tem melhorado, e isso é muito bom. Então nós não temos nenhum tipo de reclamação, isso é um elogio, né? Isso é uma virtude. Então, como vice dessa igreja, ela é uma igreja que persevera, é uma igreja que tem amor, que tem fé, que tem serviço, né? Ela tem a sua estabilidade, ela sofre pela fidelidade, ela dá testemunho lá para fora.
ao ponto de todo mundo dizer assim: ó, a igreja de Tiatira, essa igreja aí não é centrão não, ela faz obra comunitária, né? Essa igreja aí ajuda muitas pessoas. Olha, eu conheço um membro da igreja de Tiatira que é cheio de fé. Eu conheço um membro da igreja de Tiatira que tem obras, né? Então a igreja, ela é referência dentro e fora. Então, na verdade, a questão aqui é que eles estão numa crescente. Eles estão numa crescente. E aí eu pergunto para você, nós, nos nossos dias de hoje, uma aplicação básica aqui, uma aplicação básica. Por exemplo, de repente você está muito bem com o teu casamento. Muito bem com o teu casamento, porque você faz viagens, você tem passeio, você compra presente, você deixa o seu cônjuge confortável. Mas de repente vocês têm uma crise em que não para resolver entre si. Por quê? Porque time que ganha não mexe. Você não mexe na crise, por quê? Porque a viagem está amenizando aquilo, não cura, mas traz, na verdade, um conforto, né? A roupa, a comida, o salário pago. Então, a igreja de Tiatira, ela tinha mais ou menos isso aqui. Por exemplo, time que mexe não ganha. É como se um time de futebol, já que nós falamos aí da final aí, de uma Libertadores, é como se um time de futebol tivesse com seus 11, né? E ele vem ganhando direto, mas o técnico cabeçudo, ele fala assim: não, esse time está ganhando, mas tem alguém lesionado, tem alguém que está precisando ser substituído, ele não troca, porque o time está ganhando, entendeu? Então ele não vê uma necessidade. Quem faz cálculo quando tudo está dando certo? Ninguém faz. A gente costuma até ignorar. De que forma? A gente não para a pessoa. Por exemplo, você tem um funcionário seu, aí o funcionário seu está fazendo algumas coisas que você não gostaria que ele fizesse, mas ele te mostra um resultado. Você não vai parar esse funcionário, porque ele está te dando um resultado. Você fala: não, pelo menos ele bate meta, né? Mas ele está chegando atrasado. Mas você dá uma justificativa do atraso dele com as metas que ele bate. Alguém consegue entender? Alguém? É como se eu, aqui na condição de pastor, eu pego um líder de célula, a Keila, e a Keila está totalmente desigual a compatibilidade do ministério, mas ela multiplica, né? Ela está formando outros líderes, a célula dela multiplicou 10 vezes. Então eu falo assim: não, deixa, todo mundo tem falha. Olha a minha justificativa, todo mundo tem falha, o importante é o resultado que ela está dando. Você compactua com isso? Não? Você é fã do resultado? Nem tudo que está dando certo está certo. Tem coisa que está dando certo, mas pode estar errado. Repete comigo: há coisas que possam estar dando certo, mas que esteja errado. Entendeu? Há muitas coisas na sua vida, de repente, por exemplo, você está prosperando, mas de repente a tua prosperidade é de forma ilícita. Aí você fala: não, está dando certo o meu negócio, mas de repente você está de forma ilícita com alguma coisa. Aí você quer justificar o sucesso de forma errada. Você está mostrando o resultado, mas Deus quer princípios, né? Então nós iremos aprender muito com essa igreja. Por exemplo, ela tem aqui, ó, sua fé, amor, tudo o que a gente precisa como igreja ela tem. Repete comigo, dona Ritinha: amor, fé, perseverança e serviço. Irmão, serviço, quem não gosta de trabalhar? O fulano não falta uma escala. O fulano é cheio de amor por vida. Ah, que legal, né? O fulano tem crescido na fé, mas o fulano é um herege. É como se você olhasse um belo cantor cantando e você fala assim: pô, mas esse cantor aí é adúltero, vive caindo. É como se você visse um belo de um pregador pregando a palavra, mas você vê caráter duvidoso na vida dele. Aí você fala: poxa, o fulano é até benção, porém, está entendendo por aqui não? Está entendendo? É como Naamã, né? 2 Reis capítulo 5, Naamã, chefe do rei da Síria, ganhou muitas vitórias, porém leproso. Quando tem esse porém, você fala assim: poxa, começou tão bem, mas na verdade, né, está ruim. Só que o texto diz que as obras que ela está na atualidade são maiores do que quando ela começou. E aí, meu irmão, como é que a gente faz esse cálculo, essa matemática? Porque essa igreja de Tiatira está melhor do que no início. Está melhor do que no início. Como ela começou, ela está disparando. Se você reparar, o time final é: você tem crescido em todas as coisas. E aí eu quero dizer para você que nem sempre o resultado de crescimento é sinal de obediência e de princípio. Então a gente tem um princípio ali, em que a gente vai estabelecer agora a partir do próximo versículo, que essa igreja está crescendo, está sendo relevante para ela mesma, aos olhos dela mesma. E a grande virtude nossa é perguntar qual é a opinião de Deus sobre o meu crescimento. Há uma frase que eu falo para a liderança assim, ó, quando eu pergunto a eles: e aí fulano, está tudo bem? Pastor, estava até eu perguntar. Porque se alguém está perguntando se está tudo bem, tem algum sinal que eu estou emitindo para aquela pessoa. A mesma coisa, entendeu? Então preste atenção, ela tem uma crescente, ela tem obras arrasadoras. Irmão, fé é tudo.
Fé é tudo. A Bíblia diz que todos os dons são importantes, mas o amor é o maior. Eles têm amor. Eles têm fé, que é o escudo. Eles têm amor, que é a compatibilidade, a compaixão. Eles têm perseverança. Sabe o que é perseverança? Vem luta, mas ninguém desistiu. A célula não perdeu nenhum membro. Só teve o acréscimo do membro na célula, do discípulo. A igreja não perdeu ninguém. Então essa igreja aqui é um exemplo até o verso 19. Porém, no verso 20, tem uma descrição que a gente vai abrir agora aspas para que a gente possa aprender. As coisas ruins também nos ensinam. Repete comigo: coisas ruins ensinam mais do que as boas. O que a gente aprende, Pablo? No dia que a gente acerta e no dia que a gente erra. O erro nos faz, né? Teu time ganha, entra lá e dá de 5-1 como o Vasco. Mas o Vasco aprende mais aonde? Na derrota. E foram 5. Eu estou falando de algo comum para a gente entender. Que o dia mau, ele ensina mais do que quando tudo está bem. Quem faz cálculo, irmão, quando o salário paga? Mas agora quando as coisas estão apertadas, você conta tintim por tintim. Você qualifica mais, você fala, agora não dá para comer hambúrguer, não dá para fazer isso. Você tem uma qualificação. Você na verdade está com o pé no chão, sabe o que você tem. Está comigo aí não? Então presta atenção. Quando o texto diz no verso 20, ele abre agora a janela para a gente de outro horizonte. Aparentemente no verso 19 a igreja está bem. Aparentemente não tem nenhum tipo de imperfeição. Aparentemente ela está numa ascensão de crescimento, numa obra, está ganhando corações, está todo mundo muito envolvido. Porém, tem algo que quem não mede não é a gente, é Deus. Até o líder da igreja foi enganado, achando que estava tudo muito bem. E aí o texto 20 abre agora, verso 20, abre agora para a gente um leque de nós sabermos quem está do nosso lado, quem está na obra contigo, quem caminha contigo e por aí vai. Veja bem, contudo, algumas traduções diz, porém, tenho contra você uma queixa. Irmão, estava muito bom para ser verdade. Agora ele diz, eu tenho contra você uma queixa. Você tem me mentido que essa mulher, Jezabel, que se diz ser profetisa, diz ser. O texto não afirma que ela diz por conta própria. Ela diz ser profetisa, faça os meus servos se desviarem. Ela o ensina a cometer imoralidade sexual e comer alimentos oferecidos a ídolos. Então o texto faz uma repreensão que há alguém dentro da obra, há alguém junto nessa obra de fé, de amor, de caridade, em que o próprio Deus detectou que não é isso tudo, não é essa Coca-Cola todo. Tem cara de Coca-Cola, mas é Pepsi. Tem aparência do que é correto, mas é errado. E Deus consegue detectar aqui uma heresia vindo através dela. O texto diz sobre a imoralidade sexual. Eu afirmo de manhã em que o problema de Jezabel não é sensualidade, sexualidade. Apesar de o texto trazer que ensina a imoralidade sexual, mas eu quero falar sobre o contexto bíblico. Precisa entender a Bíblia e os contextos dela. Jezabel, ela não tem como prioridade a artimanha da sensualidade. Ela tem como prioridade se instaurar em liderança. A sexualidade é consequência do que ela vai fazer. Mas na verdade, o entendimento de Jezabel é ganhar o coração da liderança, é se instaurar no ministério e ser um com a liderança, para que depois ela traga a imoralidade sexual. Portanto, que o texto diz que ela ensina as pessoas a comer alimento consagrado a ídolos. No mercado antigo, por exemplo, Tiatira era uma cidade do têxtil, era uma cidade de tecido, era uma cidade muito visitada, uma cidade muito povoada, ok? E essa cidade, na verdade também, como todas as outras, a parte de alimento consagrado é dito em quase todas elas. Paulo tem muitos questionamentos sobre os coríntios também, alimentos consagrados. Então nós entendemos que esses alimentos consagrados eram uma questão de cultura. Por exemplo, eles abatiam um animal, abatiam um animal e consagrava, já que tinha muitos rituais pagãos e muitos deuses lá, eles consagravam aos deuses. De que forma que a Jezabel dizia assim, não tem nada a ver, pode comer. Então alguém comia aquilo de forma entendida, de forma sábia e sem prevaricação nenhuma, sabia o que estava fazendo, mas a indução era de Jezabel. A Jezabel disse que não tinha nada a ver, poderia participar. Aí eu abro mais parênteses para vocês aqui, dizendo que uma vez que ela conseguiu convencer as pessoas a comerem comida consagrada, ela também abriu lacuna para outras coisas. E aí entra, na verdade, o misticismo para que a igreja e o mundo seja um só. Por exemplo,
Cultos pagões, né? Sincretismo religioso é uma palavra que tem usado demais aqui, porque a gente está em doutrina, está nas cartas do apóstolo Paulo, então a gente vê o paganismo entrando dentro da igreja. Quando nós dizemos em que ela conseguiu convencer a galera a comer carne consagrada, ela também convenceu a galera também a ir em festas pagãs. Por exemplo, tem uma festa ao deus Rimon, né, da riqueza, tem uma festa à deusa Azira, tem uma festa a um Baal, a qualquer um outro deus nomeado, Zeus, né? Então ela diz assim, ó, pode ir, não tem nada a ver não, na verdade assim, a gente queria até que vocês da igreja aí de Tiatira fossem participar e orassem lá com a gente lá. E a Bíblia não diz que há uma junção entre vil e precioso, a Bíblia diz que há uma separação, luz é luz e trevas é trevas. Então como é que nós enxergamos a igreja de Tiatira hoje? No ecumenismo de hoje. No ecumenismo de hoje, um convite desse não tem nada a ver. A gente, por exemplo, um pastor recebe um convite para pregar no carnaval, ele vai lá e ele não prega repreensão no carnaval, ele pega abençoando, a palavra dele tem que ser uma palavra doce para o carnaval. Não, ele não vai dizer para todo mundo assim, vocês que estão na carne aí se pegando aí, ó, vai todo mundo para o inferno se não se arrepender, não pode. Ele vai lá para falar aquilo que ele foi contratado para falar, ele vai lá para um falso paganismo, né? Ele vai lá por uma coisa fútil, na verdade, foi comprado, se vendeu. É a mesma coisa que está acontecendo na igreja de Tiatira. Os líderes dela, chamada Jezabel, está influenciando que outros líderes também participem dessas festas pagãs, participem daquilo que Deus não quer. Porém ele diz, a doutrina de Jezabel, de lá de fora está entrando aqui. Só que Jezabel, para se infiltrar na igreja, ela tem que fazer parte de uma liderança. Então Jezabel para nós é um líder. E não é uma pessoa, é uma regência que manipula a pessoa. Por muitas vezes, já tive como detectar, a pessoa fala, nem sabe o que está falando, pensa, não sabe o que está pensando, e julga sem saber o que está fazendo. Porque é uma regência que está sobre ela. Você consegue entender o que é regência? É uma regência, é um domínio que tem sobre ela, é uma legalidade que ela criou, e esse espírito veio. E esse espírito de Jezabel, em 1 Reis, não bota não, a gente vai lá depois, 1 Reis capítulo 17, começa a contar a história de Jezabel com Elias. E você vai ver que na verdade é uma regência manipuladora, em que entra na liderança, em que entra na casa. Eu já vi regência, por exemplo, homens que amam a esposa, apaixonados pela esposa, mas na verdade caem numa carnalidade na rua. Troca uma esposa que ele ama a esposa, ama os filhos por um amor de verão. É uma regência. O que é regência? A cabeça foi tomada, a mente foi tomada, o corpo não tem mais reação. Por isso que tem gente que faz o que não quer, que fala assim, por que eu toquei nisso? Por que eu fui lá? Ela não sabe, mas aqui ó, o cérebro, o controle está aqui ó. Então uma regência toma o cérebro da pessoa, e aí depois ela toca em algumas coisas, ela bebe e se arrepende, ela fuma e se arrepende, ela se prostitui e se arrepende. Por quê? Porque há uma regência regendo a mente da pessoa, e é a regência de Jezabel, que na verdade é um espírito, em que rege a pessoa, leva ela a fazer algumas coisas em que ela mesma não sabe. Jezabel poderia ter sido um pai de família, uma pessoa muito boa, mas por um momento da vida, deu lugar, e a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, Efésios 4, 27, se der lugar ele entra, irmão, não dá para brincar. Então essa igreja é repreendida, por quê? Porque apesar da sua obra de ascensão, de crescimento, ela deu lugar a uma falsa profetisa, ela deu lugar a um espírito chamado Jezabel. Dizem comentaristas do texto em que não se sabe se o nome dela é Jezabel ou se é o efeito parecido com uma Jezabel histórica de 1 Reis. Isso não vai mudar para a gente, tá? Não é que é o nome, ou se na verdade João está tendo a revelação que é o mesmo espírito que tentou paralisar Elias e dominar todo Israel. Isso não vai mudar nada para a gente. Suponhamos que é o nome, então vamos trabalhar a regência, então vamos trabalhar com o espírito que manipula. E o que me chama a atenção é que essa igreja tem uma tolerância a essa imoralidade. Agora imagine o líder dessa igreja falar, como que eu vou tirar essa mulher se ela me dá muito fruto? Como que eu vou tirar essa liderança se produz muito fruto? E por isso mesmo, na verdade, em que essa igreja é repreendida. Por isso que essa igreja é repreendida. É como se você tivesse aqui na sua empresa um funcionário que bate todas as metas, mas você sabe que ele é um ladrão na empresa. É um jargão do Rio de Janeiro, da prefeitura. Eduardo Paes rouba, mas faz. Não dá no mesmo, né? Nós sabemos que é ladrão, mas ainda, não, pelo menos mostra serviço. Não vai gravar esse negócio, cara.
né? Bota lá Dudu, tal, não sei o quê. Não tem cabimento, entendeu? A gente fala assim, a gente diz, e tem crente dizendo ainda, não, pelo menos o cara rouba, mas faz, né? Não tem isso. É como um vereador, né? De bairro aqui, tu fala assim, pô, o cara ajudou, botou asfalto, mas o cara é corrupto, é ilícito. Está entendendo? Então não tem um trabalho bem feito com quebra de princípio, não existe isso. Então o que eu chamo essa igreja hoje? Para quê? Cuidado com os resultados. O resultado pode você não olhar onde você vai chegar. De repente você tem dado resultado, mas de repente Deus está te repreendendo hoje. Ou de repente você está com alguém que te oferece resultado, mas vive quebrando princípios. E aí o Senhor chama a atenção do pastor da igreja de Tiatira, da liderança de Tiatira, dizendo assim, como é que é? Você não vai enxergar isso não? Enxergar o quê? Só porque você está crescendo e faz obras, você quer esconder Jezabel de trás do teu púlpito? Está comigo aí não? E isso é um cuidado. Então o que o céu mostra para a gente é um raio-x do interior dessa igreja, que buscava o Senhor, mas tinha o espírito de Jezabel. Repete comigo, a igreja de Tiatira buscava o Senhor, mas tinha um raio-x do céu, que detectou o que os homens demoram para perceber. Irmãos, vai ser tremendo essa noite hoje. Nós iremos detectar, nós não iremos pedir dom de línguas. A Bíblia diz que quem fala em língua edifica a si mesmo, quem tem dom edifica os outros. Mas o dom de discernimento é um que está oculto, não vai mexer em nada, mas também você não vai cair, ninguém vai te enganar. Então que Deus abra os nossos olhos para que o discernimento seja claro, objetivo em nossas vidas. Está comigo aí não? Então essa igreja tinha um raio-x, e é necessário Deus te trazer aqui hoje. Foi muito necessário o Senhor te trazer, porque a pior coisa é eu pensar que eu estou bem, estou sendo enganado. Não sei se você já tomou um golpe, alguém já tomou um golpe de um estelionatário? Quem já tomou um golpe de estelionatário? Agora, quem é estelionatário aqui? Não, né? Quem já tomou um golpe de estelionatário? Eu também já tomei, irmão. Eu tomei. O estelionatário, ele tem toda a artimanha. Ele tem a verdade, mas usa como mentira. Melhor, desculpa, ele tem a mentira e usa como verdade. Os caras são... eu estou para comprar uma passagem de avião e estou monitorando o preço. Aí esse negócio de Black Friday, eu falei, caramba, Gabriel, olha quanto é que está isso aqui. Aí ele, pai, Gabriel, vou pagar agora. Ele, peraí, pai. Aí quando ele olhou, falou assim, tu clicou no Instagram? Eu falei, cliquei. Ele falou, pai, não compra pelo Instagram não, se compra pelo site. Porque no Instagram, esse negócio de inteligência agora, está copiando tudo. E o negócio vai dando os passos certinhos, só que é fraude. É fraude. Ou seja, todos nós somos golpeados. E se não tiver alguém igual o Gabriel, a gente cai no estelionatário. Alguém que tira nossas emoções, ou a lei da vantagem. Por que a gente cai em estelionatário? Porque a gente tem algo que está tendo vantagem. Porque se não tiver vantagem, não tem interesse. Por que esse pastor, ou esse líder, não descobriu Jezabel? Porque certamente ela estava dando fruto, estava multiplicando, estava dando resultado, mas estava pela lateral ali, só distorcendo. Então há uma crescente, Ageu, há uma crescente, mas há um problema, e a gente precisa, colocar os seus pés no chão, por favor, a gente precisa colocar os pés no chão, antes de aceitar a oferta, saber de onde ela vem. Está comigo aí não? Todos nós aqui, tem gente que não levantou a mão porque sente vergonha pelo golpe que tomou, porque é tanta infantilidade nossa, a gente fala, não vou falar isso, não, as pessoas vão rir de mim. A maioria das pessoas não falam do golpe que tomou, porque elas se sentem envergonhadas. Eu não acredito que eu caí nisso. Desculpa, um jargão aqui, macaco velho, né? Nascido e criado, tal, experiente de vida, mas cai, por quê? A pessoa vende uma mentira, acreditando que é verdade. E a gente acredita nessa verdade dela. Irmão, você conhece alguém que for rico com Rinodê? Você conhece alguém? Conhece alguém que está prosperando com tigrinho? Já viu um comercial do tigrinho, de jogos? O menino está debaixo da porta, aí de repente um item dele escapou ali para debaixo da porta. Aí a porta manda 2 itens. Aí ele fala, aquilo é uma mensagem de aposta. Botei 1 e me deu 2. Aí ele vai lá e bota outra coisa, vai dando.
Aí tem um momento que ele fala: agora eu vou apostar tudo. Aí ele coloca tudo que ele ganhou debaixo da porta, a porta fecha. Tem alguém comigo aí? Não? Fala para o seu irmão: foi bom você vir aqui, que você vai deixar de jogar hoje. Há uma estatística de que 60% de evangélico tem apostado em tigrinho. Isso se compromete na sua salvação. Jogos de azar. A Bíblia diz que desde Adão, do suor do teu rosto você vai comer. E não vem com essa de aposta legalizada, que isso é falcatrua. Vem com essa de negocinho de betezinho não, que você vai morrer de diabetes. A tia está matando. Tia Bete. Alguém aqui nessa noite? Então cuidado, porque alguns resultados vantajosos para a gente, haverá um acerto de conta. A Bíblia tem uma colocação, ai daqueles. A palavra ai significa que tem alguém te apertando. Eu me lembro do meu padrasto, era um negão forte, rapaz, assim, marinheiro, tinha uma mão, parecia uma lixa, nunca bateu na gente, mas um aperto dos 2 dedos aqui num braço aqui, a gente só falava assim: ai. Testa isso agora no irmão, pega aquele armário para você ver ali, testa isso no irmão, faz assim, ai, vai ter um acerto de conta. Ganhou o mundo inteiro, mas se perdeu. Então preste atenção, resumindo aqui, essa igreja agora tem um raio-x. Ontem eu ia pagar a passagem, estava muito perfeito, eu ia pagar a passagem. Sabe quanto está dando a passagem? 30 mil reais, em alta agora, e eu preciso ir nesse lugar. O Gabriel falou assim, eu falei: Gabriel, não é possível, 8 mil reais. Ele: pai, tem alguma coisa errada. Eu falei: Gabriel, está roubando a minha bênção, Gabriel. Qual é, Gabriel? O que está acontecendo? Pai, vai por mim, pai. Eu falei: Gabriel, aqui é só botar o cartão, vamos embora. Ele falou assim: pai, tu clicou no Instagram? E quando ele viu lá Instagram em cima, ele falou: pai, inteligência artificial. Olha só, se não tiver a palavra de Deus como bússola, se não tiver o Gabriel para nos alertar. Está comigo aí? Não? Então a gente precisa tomar cuidado, que toda oferta, diz um ditado, né? Oferta demais, o Espírito Santo desconfia. Oferta demais, desse jeito. Precisamos ter essa atenção total. Desconecta não. Dá uma risada e para. Parou agora. Nós precisamos estar atento demais. Por quê, meu irmão? Para galgar o degrau que você foi, demora muito. Mas para cair, só basta estar de pé. Você pode levar uma vida séria, a vida inteira ministerial. 15 anos, desculpa, tá? Você sabe que de manhã eu... Posso falar de novo? De manhã eu falei assim: irmão, Jezabel pode ser aquele que te serve água. Aí o irmão olhou ali do lado e falou: pô, pastor, que isso? Porque Jezabel quer estar muito próximo da liderança, porque ele precisa de um aval da liderança, tem que estar junto. No início fala tudo que a liderança quer ouvir, faz tudo, aí depois ele implanta a ideia. Sabe aquele masoquista que quer ganhar a menina, leva a flor, abre a porta do carro, e depois de um tempo você descobre que ele é um mosco disfarçado de gente? Olha aí, irmã. A irmã solteira já falou logo: Deus falou comigo aqui hoje, né? É desse jeito, irmãos. Alguém queria água ou não? Não. Então toma pelo menos a tampa. Preste atenção. Então nós precisamos de um raio-x. Fala comigo assim: preciso de um raio-x de quem está do meu lado, de quem está na minha casa, quem frequenta a minha casa, quem está na minha célula, quem tem aliança comigo. Se não tivesse raio-x chamado Gabriel, o Espírito Santo também, a gente acaba caindo. Caímos mesmo. E caímos por quê? Porque a gente confia. A gente confia. Tem um episódio que eu ouvi aqui, quero falar disfarçadamente, testemunho que a gente vai agregando sem expor ninguém, que uma pessoa, uma vez para dar golpe em alguém, ela chegou e ganhou essa pessoa pela boca, chegou na casa, fez um jantar, fez um negócio, ganhou a pessoa, né? Se mostrou amigo. E é assim, irmãos, é assim.
É muito desse jeito. Satanás não vai vir, meu irmão, de vermelho, só o PT que é doido. Satanás não vai vir, meu irmão, de chifre. Não vai vir disfarçado. A Bíblia diz em Coríntios que ele se transfigura como anjo de luz. Ele pode levar um cargo eclesiástico. Ele pode ter sido um amigo seu. Mas lembra, Efésios 4:27, não deis lugar a quem? Não deis lugar ao diabo. E a gente precisa se policiar, porque quem der lugar ao diabo já não serve mais para ter aliança com a gente. Falei alguma coisa estranha ou não? Você compactua com isso? Se alguém tem aliança com Satanás, você tem aliança também com essa pessoa. E aí automaticamente você tem aliança com Satanás. Você vê que muita gente morre enganada porque está com uma pessoa errada. De repente você pode estar com uma morte espiritual porque está andando com alguém que está morto espiritual. Você conhece pessoas que morrem errada, em lugares errados? Queima de arquivo? Desse jeito, o mundo espiritual existe. Então a igreja de Tiatira está sendo revelada por um ser celestial que não se vê. Como é que você vai guerrear uma guerra se o inimigo não se apresenta? Ferrou. Aí o lutador falou, ferrou. Pelo menos no tatame ele sabe que tem alguém na frente, né? Então a igreja está sendo golpeada por quê? Porque tem um inimigo que não se vê. Lembra que eu falei que Jezabel é uma regência? Repete comigo, Jezabel é uma regência. Ela está ali, mas você não vê. Por que você não vê? Porque é alguém familiar do teu, é alguém comum seu, é alguém já parte que você presta, na verdade, uma amizade, uma honra, uma lealdade. Então a igreja está sendo golpeada por alguém que não se vê, mas existe. E acredite, grite bem alto: existem guerras invisíveis que o Senhor nessa noite não vai me deixar estarrecido. Deus vai revelar os pontos aonde o inimigo está entrando. E diz a palavra, e eu tomo posse dela: pelo um caminho ele vem, mas por 7 ele vai fugir. Dá um glória a Deus aí. Nós temos também um retrato lógico. Uma igreja que busca o Senhor, mas também é golpeada por esse espírito. Como é que pode? Uma intensidade de busca que ela tem, amor, fé, perseverança, serviço, uma crescente. Ainda assim tem um raio-x que é uma igreja que foi invadida pelo espírito. Então é possível o espírito de Jezabel entrar mesmo que você tenha resultado em ministério? É possível o espírito de Jezabel entrar na sua célula mesmo que você tenha crescido em célula? É possível. Lembre-se disso. Pergunta o quê? Espírito de Jezabel, ele confronta liderança, mas primeiro ele entra como amigo da liderança. Depois que ele ganha autoridade, terreno, domínio, ele se mostra quem ele é. Essa é a síndrome de Satanás, a regência. Ela é elogiada pelo seu amor, serviço, mas repreendida porque tolera uma falsa profetisa. E o texto não mede esforço. O texto diz que ela se nomeia ser alguma coisa que Deus nem diz que ela é. Então ela é uma falsa profetisa. Esse falso ensino religioso faz com que todas as pessoas participem de festa pagã. Ou seja, está na igreja, mas está no mundo. Não tem nada a ver para uma festa onde tem bebida. Eu não bebo. Não tem nada a ver para uma festa onde tem música secular. Eu não escuto nada, eu estou ali pela amizade. É o que o espírito de Jezabel quer. Irmãos, as pessoas não caem sem antes terem tocado nos seus sentidos. E os 2 sentidos que elas caem, acredita quais são? Quais são? A audição e a visão. Primeiro ela mostra, olha o fruto, e ganha o ouvido. Entrou, alojou no coração. Então o perigo de você ouvir Jezabel é você vai ouvir uma mentira como se fosse uma verdade. Só que Deus trouxe um raio-x para essa igreja, um ar de esperança para essa igreja, uma igreja apaixonada pela palavra. O texto 19 não mede esforço para ela, dizendo: caramba, vocês estão 10, top demais. E aí eu falo para você, vou falar de causa própria aqui. Nós estamos muito bem na fita, temos 10 anos, irmãos, sem escândalo. Mas quantos pulsos já tive aqui para bloquear Jezabel? Quantos?
Quantos já repreendi aqui? Quantas vezes falei que o dom profético dessa igreja é a palavra, nada de ficar revelando para lá e para cá. Quantos posicionamentos já mostrei para você que diz que rodopio não quer me dizer nada, o que importa é o que você aprendeu depois do culto. Mais do que o dom e o anjo que desce é o caderno que está sendo escrito para mim. Mais do que isso, movimento, arrepio, isso aí todo mundo sente. Vê um filme de terror, de espanto, se arrepia. Algo chocante, se arrepia. Eu quero entender do culto racional que Paulo diz. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E Ele chama a gente para cultuarmos um culto racional, raciocínio lógico, igreja bereana. O que a igreja bereana faz? O que está falando? Está na palavra? Tá. Agora vamos ver a conduta desse cidadão. Compatível, testemunha e fala, teoria e prática, mesma coisa. Se essa igreja de Tiatira tivesse o discurso dos bereanos, não tinha caído, porque o discurso de Jezabel era muito bonito, mas a prática estava na esquina. Jezabel participava de um ritual à noite, mas no outro dia estava para santificar. Engraçado que Satanás, ele antigamente arrancava as pessoas da igreja, hoje ele não arranca mais. Com todo respeito, posso falar minha opinião? Você pode não concordar, mas é uma opinião minha, não é bíblica, tá? Pastor, então não é bíblica, não fala. Pô, tem direito de opinar, mas não estou falando heresia nenhuma. Era melhor que se perdesse do que ficar aqui dentro com a doutrina dela. Por quê? Se perdesse era mas ela vem disseminando, ó. A gente não perde mais lá para fora, mas perde aqui dentro. Já foi época de nós falarmos do filho pródigo, agora é as dracmas perdidas. O filho pródigo foi, mas a dracma perde em casa. É gente que vem sem paixão, é gente que vem sem sentido. Por quê? Porque ouve o que não quer, vê o que não quer, escuta quem não quer, faz o que não deve, se junta com quem não merece. Então antigamente era um filho pródigo, falava, vou para a rua, vou para longe, vou pelas meretrizes. Hoje não, hoje a estratégia de Satanás está aí, sendo descoberta. A estratégia dele é o seguinte: não quero ninguém lá fora, quero todo mundo aqui dentro com jeito lá de fora. E hoje a gente tem que ligar a luz sempre para achar a dracma perdida. Aonde eu me perdi? Aonde você se perdeu? Você que está aqui hoje, você culpa todo mundo, mas na verdade, vê se você não deu ouvido a algum espírito enganoso de Jezabel. E a maioria das coisas você questiona, umas falas, umas coisas. As falas que nós falamos como liderança, meu irmão, quando você tiver uma responsabilidade que a gente tem, é a mesma coisa. Um filho não entende como o pai fala porque ele não é pai, mas no momento que ele for pai, ele vai entender tudo que o pai dele falou quando ele tiver um filho para replicar. Falei embolado? Deu para entender não? A mesma coisa. Há muito é dado, há muito é cobrado. Há muito é dado, há muito é exigido. Então nós estamos com raio-x hoje, nós iremos descobrir, nós estamos descobrindo na verdade, né? Tiatira se encontrava com uma influência muito grande de Jezabel. A influência de Jezabel nos tempos de Elias também trouxe um síndrome de desistência do profeta Elias. Quem ama o profeta Elias, gente? Quem ama? Gente, não é pecado, amar Jesus, todo mundo ama. Mas quem tem uma admiração pela história do profeta Elias? Irmão, um cara que aparece e enfrenta aquilo que todo mundo estava correndo. Quem queria enfrentar Jezabel e Acabe? Ninguém. Ele bota a cara lá e fala assim: olha aqui, vocês dois mocinhos aí, segundo a minha palavra não vai chover. Depois, vazou. Mas falou, né? Jezabel falou assim: amanhã eu te pego. Amanhã você não vai ver mais não. Já falei o que Deus mandou falar. Na verdade não foi nem Deus que mandou falar. O cara é tão corajoso. Presta atenção, alusão ao texto, 1 Reis 17. Não há uma menção que Deus mandou ele profetizar a ausência de chuva. Foi ele que fala. Aí quando Deus falou assim: caramba rapaz, o que tu fez? Deus ficou assim: agora já era, né? Porque a Bíblia diz, 1 Crônicas 20, crê no Senhor teu Deus estarás seguro, crê nos teus profetas e prosperarei. Então Deus não pode negar aquilo que Ele mesmo diz. Então se um profeta falou algo, ainda que ele não tenha consultado a Deus, ele é profeta. Ele tem sensibilidade no Espírito. Na verdade Deus ortogou a ele a saber como combater a Jezabel. Ele falou assim: Jezabel, na verdade, para você que não sabe, era também dita como a fertilidade, a deusa da fertilidade. Como é que você acaba com a fertilidade? Cessando a água e a chuva. Muito inteligente Elias, né?
Elias falou assim: vou mostrar que Deus é Deus, porque eu vou tirar aquilo que ela se diz ser fértil. Choveu, cresceu, Jezabel, Baal, Azira. O que ele falou? Vou mostrar que só há um Deus em Israel. Na verdade foi o desafio que ele fez. Chamou todo mundo para o cume do monte e falou assim: se há Deus em Israel, vocês vão servir, se não há, vocês sirvam Baal. E ele fez um desafio, retraindo uma chuva 3 anos e meio. 3 anos e meio. Tirou a chuva daquele lugar e falou assim: e aí, vai continuar servindo Jezabel? Vai continuar servindo Azira? Vai continuar servindo Astarote? Vai continuar servindo Baal? Isso tudo, esses nomes são junção de deuses, né? Já falei para vocês, Baal e Baalins, né? São mistura de deuses místicos desses tempos. Então ele chama todo mundo para o cume do monte. Ele chama, na verdade, Acabe, e faz um desafio com os 450 profetas de Baal e os 400 de Azira. 850 profetas, 850 macumbeiro, agoeiro, prostituto. Eu vou falar um ritual aqui que vocês têm. Tem um Natanzinho ali, bem pequeno, mas interessante, que ele presta muita atenção no culto, né? Mas os rituais que eram cometidos nesse desafio eram os mais terríveis possíveis. Dizem que havia um sacrifício de criança para que Baal pudesse responder, e é uma verdade, ao deus Moloque, moleque. Quem chama alguém de moleque aqui? A palavra moleque quer dizer Moloque. Se você chamar o seu filho de moleque, você está chamando de Moloque. Olha só, tinha um sacrifício de criança nesse altar, Fábio. Tinham atos sexuais entre homens e mulheres em cima do altar de Baal, porque deuses se manifestam através daquilo que irrita a Deus. A quantidade de pecado, de tudo que a Bíblia condena, se eu fizer o contrário, eu irrito a Deus, e o outro lado do inimigo se prolifera. Eu ofereço um culto a Deus. Por isso que a gente bate direto. Sexo fora do casamento, você está oferecendo esse ato para Baal. Tem um Deus sendo glorificado quando você deita. Hebreus 13:4 diz: venerado entre todos é o matrimônio, o direito conjugal, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Toda vez que você se deita sem aliança, é Baal que celebra essa união. Amém ou doeu a consciência? Amém ou doeu a consciência? Então tinha os atos mais detestáveis e abomináveis possíveis ali. E Elias deixa. O texto diz que discorreu ora. E Elias falava assim: ó, grita mais alto, Samuel. De repente ele está ocupado, está dormindo. Elias tirou onda, né, mano? Caramba, esse negócio de homofóbico nessas coisas. Elias estava ferrado no dia de hoje, né? Olha lá, está desdenhando lá, está mandando gritar, está desdenhando. Elias sapecou. Aí pessoal, de repente está dormindo, está muito ocupado, de repente está numa viagem, né? Não sei, né? Quais mensagens de Elias? O meu Deus me atende a hora que quando eu pensar em falar, Deus já me responde. E foi o que aconteceu. E Elias falou assim: parou a bobeira agora. Diz os textos que eles se martirizavam também, se cortavam, oferecendo sangue de sacrifício. Era ritual pagão dos deuses dessas épocas. E de repente Elias fala assim: agora chega, agora é minha vez. O interessante é o que vai acontecer agora. Pergunta o quê? Elias restaura o altar. Quando a gente serve aos demônios ou o nosso próprio corpo, é bem cabível que a gente conserte a nossa vida chamada altar, para que Deus possa mandar o fogo desejado em nossas vidas. E Elias agora refaz todo o altar. Lembrando, é um tempo de seca. São 3 anos e meio de seca. Elias agora, 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses de seca. Elias agora, ele pega, ainda tira onda. Lembra que eu falei que ele cessou a água para, na verdade, mandar uma mensagem para a deusa da fertilidade, que Deus é o ser espiritual e a supremacia em tudo. Elias agora fala assim: ó, eu tenho água. Onde é que ele conseguiu aquela água? Porque o rio Querite secou. Ele arrumou aquela água e molhou todo o altar. Você sabe que é dificuldade. Quem faz churrasco aqui, tiver um carvão molhado, uma lenha queimada, tem dificuldade. Mas com Deus até o molhado seca. Quando Deus quer, o fogo vem, irmão. Deus não quer saber se está molhado ou não, Ele quer saber se o altar está restaurado. Se o altar estiver restaurado, é importante para Ele. De repente você fala: não tem recurso, não tem. Deus quer saber se há um coração quebrantado, né? É possível ou não é? Deus não quer saber disso. Deus quer saber assim: se o meu altar estiver restaurado, o fogo é comigo, a provisão é comigo, a resposta é comigo.
Então o que você precisa fazer? Restaurar o altar, porque o resto é com Deus. Está comigo aí não? Dá uma glória a Deus no seu lugar. Elias fala assim: agora é comigo. Para todo mundo, parou. E a Bíblia diz que Elias restaurou o altar, molhou o altar, botou um velo de água em volta do altar. E a Bíblia diz que ele tentou orar. Ele disse: Senhor meu Deus, para que todos saibam. Buf! O poder do altar restaurado. O tempo de resposta é já. Deus responde o altar onde ele é honrado. Deus responde a casa que ele é honrado. Deus responde o lugar onde ele é reverenciado. 450 não conseguiu por 12 horas o que Elias conseguiu em segundos. O poder, repete comigo, o poder de um altar restaurado é já. Elias ora, o fogo desce. Nessa que o fogo desce, diz a Bíblia em 1 Reis 17, 18, que ele diz assim: ó, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. É tarde demais agora. Agora Elias manda matar todos eles. Aí entra a história que eu quero lhe contar. Nessa que Elias manda matar os 450 e 400, 850 total, Jezabel sabe. Acabe chega em casa e fala para ela assim: você não sabe o que aconteceu? O Elias, o profeta, o tisbita, matou os sacerdotes. Sacerdotes eram os agoeiros, os feiticeiros que trabalhavam para Jezabel e para Acabe, tanto de Astarote quanto de Azira, quanto de Baal. E aí ele chega em casa com essa notícia. Quando ele chegou em casa com essa notícia, a Jezabel falou assim: ó, que os deuses, por favor, verso 2, capítulo 19, verso 1, capítulo 19, verso 1, por favor, capítulo 19, verso 1, 1 Reis, por favor. Posso ir? Posso ir, não? Obrigado, irmão. 2, verso 2. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se amanhã, esta hora, eu não fizer o que vocês, com você, o que você fez com meus profetas. E eu quero saber, ou trazer um alerta à igreja, em que, lembra que eu falei que é o campo de visão, um campo de audição? Quem acha o Elias top aqui? Grande referência. Apocalipse faz uma alusão que as duas testemunhas que pregarão é Moisés e Elias. Elias não, foi raro, se eu não me engano 2, Enoque andou com Deus, Deus tomou para si. Elias a carruagem, sabe o que é isso? Um táxi do céu veio buscar Elias. Um táxi do céu, executivo, uma carruagem de anjos parou e falou: entra. O cara não experimentou a morte. Está comigo aí não? Quem acha Elias supremo, maravilhoso, um profeta de Deus, ótimo, uma unção equiparada sobre a vida dele, de ressuscitar o filho da viúva, de abrir o Jordão. Alguém que desejou ser igual a Elias falou assim: cara, eu quero o que você tem, mas eu quero o dobro. Que legal, uau, maravilhoso. Só que o contexto da nossa história é Jezabel, e o texto começa dizendo que, preste atenção numa fala em que diz, 1 Reis 16, por favor, 1 Reis 16, verso 30 e 31, dá uma olhada, quem nós estamos nos metendo? Muito obrigado. Acabe, filho de Anjo, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior do que todos os reis dele antes. Ou seja, o Acabe, esse que casou com Jezabel, ele já era ruim, como seu pai era. O seu pai era péssimo, o honre. E o Acabe veio ainda fazendo tudo o que teu pai fazia de forma maximificada, maior. Só que ele casa com outra potestade. Um ruim casa com péssimo. Olha o que diz o verso 31, por favor. E como se não bastasse, que ele era ruim ainda, seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão, casou-se com quem? Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônicos, um povo canibal, e começou a se prostrar diante de Baal e adorar. Olha o perigo que está o rei de Israel, olha o perigo que está rumoendo agora, olha a potestade que Elias trabalha. Eu quero agora que você faça uma analogia sobre a igreja de Apocalipse, Tiatira, e essa regência de Jezabel. A mesma regência de Jezabel que foi contra o profeta, é a mesma regência que está agora andando pelas igrejas, pegando o coração de liderança, querendo espaço, querendo popularidade. O mesmo espírito que assediou Elias, que tentou ganhar Elias,
É o mesmo espírito que compactua em muitas igrejas, em muitos altares, em muitas mentes dominadas pelo inimigo. Agora o resultado que nós vemos é que Acabe era ruim, casando com Jezabel ficou pior ainda. E a outra consequência que nós temos é que após o Elias matar 450 profetas de Baal e 400 de Azira, a Jezabel faz uma ameaça para ele. A Jezabel faz o quê? Uma ameaça para ele. E ela diz assim: amanhã, essa hora, que os deuses me amaldiçoem, se eu não fizer contigo o que você fez com meus profetas. A pior afronta às vezes não é a física, mas é a verbal. A verbal. Quando eu tinha um padrasto, em que a gente tem uma fala, eu e meus irmãos, em que era melhor que ele batesse na gente, que ele desse um esporro na gente. Porque pensa num cara assim, a gente é tudo brancão lá em casa, né? E minha mãe casou com um cara, um negão fortão assim, rapaz, e olhava para ele assim, você dava até medo, né? O rosto fechado, sem muito sorriso, sem muita simpatia. Criou a gente, pelo menos eu, se eu não me engano, acho que eu tinha 22 anos quando ele faleceu, e minha mãe conheceu ele, eu tinha 3 anos de idade, então eu sempre chamei ele de pai, mas nunca ouvi dele um eu te amo, um carinho, vem cá meu filho. Pelo contrário, sempre bronca, direto. Eu acho que é difícil arrancar um sorriso dele, difícil você ganhar uma palavra de carinho dele, difícil conquistar o seu coração. E quando nós encontramos essa história de alguém tão perverso, alguém que é tão mau em suas intenções, eu me encontro com Elias. Quando Elias, na verdade, quer fazer a vontade de Deus, ele se depara com uma potestade em que, na verdade, é invisível, mas se torna visível através de alguém. Eu já vou fazer um parentesco com ele. Quando Elias encontra essa potestade, ele encontra também uma adversidade em que, aonde talvez apanhar seria melhor do que ouvir. E aí eu quero fazer um paralelo com meu pai. Eu e meus irmãos falavam assim: por que ele não bateu na gente? Porque eu preferia apanhar do que ouvir o que eu ouvia dele. E além de ouvir, ele mandava para o quarto sem falar nada, não tinha direito de falar nada. Então na nossa cabeça era: eu preferia um chinelo, uma correia, um cinto, do que ser atacado psicologicamente com palavras. Você sabe muito bem que hoje existe todas as leis, que hoje você não precisa apanhar. Um assédio moral é também uma surra. Palavras também ferem, sim ou não? Palavras, não estou dizendo palavras, na verdade, de correção, mas grosseiras, sem respeito, sem a moral. E o Elias agora, ele venceu a batalha, matando 850 profetas. Quem está entendendo aqui? Mas agora a Jezabel diz assim: ó, eu vou te matar. Acabou com o profeta. Nesse exato momento agora, Elias se desaloja do seu lado espiritual avantajado, e ele se recua. E aí eu quero falar com minhas palavras. Elias agora vai para dentro de uma caverna onde Deus não mandou. Pastor, como é que você sabe que Deus não mandou? Quando Deus chega lá e fala: o que fazes aqui, Elias? Eu digo para essa pessoa: está se escondendo por quê? A pior coisa é você se esconder e ir para um lugar onde Deus não mandou. Ah, deixa eu estar no meu tempo, na minha caixinha. Vai te matar isso. Vai te matar. Elias entra e a fala de Elias é: eu quero a morte. Eu comentei hoje com os pastores algumas colocações de Elias, em que eu vivi muitas ameaças, de muitas coisas. Já falei para vocês a minha opinião: ladrão não rouba, Shirlene, casa vazia. Diz o ditado popular que ninguém taca pedra se uma árvore não tem fruto. Quer se expor? Quer sair do anonimato, largar o TV da sala, desligar a net e fazer o que Deus quer? Vai sofrer. E eu vou lhe falar biblicamente. Quando Deus aparece para Elias, vou usar isso no final, ele diz assim: ó, Elias falou: estou sozinho. Deus falou assim: Elias, tem 7.000 que não se dobraram. Eu fiz uma analogia dessa queixa de Elias para com Deus. Elias falou para Deus: estou sozinho. Deus falou assim:
tem 7.000 que não se dobraram. Esses foram aqueles que Obadia, que trabalhava para Acabe, guardou de 50, 50 e 100 em 100. Só que o Elias está mandando um recado para Deus assim, ó: estou sozinho, por quê? Porque eles estão escondidos, mas eu tenho que me expor. Só eu enfrento a potestade. Sabe quando tem um monte de gente com título, com cargo, mas ninguém faz o que você faz? Então a queixa de Elias é: o que adianta título e cargo se só eu dou a cara para bater? Por exemplo, você está com 20 pessoas na cela, mas você faz tudo. Para que uma cela cheia? Para que uma cela cheia? Você tem uma escala de serviço na igreja, voluntário, de vir limpar a igreja 3 em 3 meses, ou 4 ou 5 às vezes também, quantidade, mesmo tendo essa escala. Aí você fala: cela tão unida, no dia da escala, vem um, vem dois ou não vem ninguém? O que adianta falar que é um, se na hora do vamos ver? São coisas simples. É como se você estivesse cheio, mas se sentisse vazio. Com quem eu posso contar? O próprio Deus se sentiu assim na terra. Só você vê Isaías capítulo 6, Deus fala assim: a quem eu vou enviar? Deus procurou e não achou. Acredito que tinha muitas pessoas se achando que era santa, mas não estava disponível. Aí alguém impuro falou: Senhor, se não tem ninguém eu vou, só que o problema é que eu não... lábios impuro. Aí Deus falou assim: achei muita gente perfeita que não quer ir, então vou pegar o imperfeito, vou melhorar e vou enviar. Realidade, irmãos. Cheio. Ó, sinônimo de crescimento não significa presença de Deus. Ah, nós estamos com 3.000 pessoas, 2 cultos lotados, beleza, mas com quem a gente pode contar? Com quem a gente pode contar? Assuntos antigos vale a pena ser lembrado. Me posicionei em 2022. Dá um catuque, laranja. Me posicionei em 2022. 2022 falei não sobre política, mas de princípio. Um monte entortaram o bico, um monte foi embora. Cadê você para defender o seu pastor ser um com Elias? Um profeta incubado de Obadias. Sabe que o problema não é o grito do ímpio, mas é o teu silêncio que incomoda a Deus. Teu silêncio dá nó no nervo. Dá nó no nervo. Não ter opinião também é dar opinião a quem não tem voz, irmãos. Ô, gente, tudo bem? É difícil pregar essas coisas, gente. As pessoas acham que eu falo de partido político aqui, tudo. Não é, irmãos, é princípio. É princípio. Se Deus não achou um justo, como é que você vai querer um justo? Você tem que correr atrás de princípios. Infelizmente é o que erra menos. Ou às vezes para aquele que está do lado, né? Aquele que está do lado. A Bíblia diz que um marido descrente santifica a mulher crente, uma mulher descrente santifica o marido crente. Então você tem que ir com base bíblica. Agora 2 descrentes, 2 macumbeiros, fica difícil. Lógica, Bíblia, irmão. Isso é a falta de leitura. A mulher crente santifica o marido. É tanto julgamento que tem gente assim, aqui, lutando pelo marido, lutando pela esposa, mas não abriu essa visão em 2022. Talvez seria o maior recado para o Brasil, olhar o texto bíblico e analisar. Está alguém aí, não? Não é fácil falar isso não, viu? Também não é difícil. Também não é difícil. Então, quando o profeta Elias recebe uma crítica ouvitiva dos seus ouvidos, dizendo que Jezabel quer o matar, o que ele faz? Se esconde. Eu quero dizer para você, como eu falava, meus irmãos, é melhor tomar uma surra do que ouvir o meu pai falar. Machucava a gente. Era melhor uma surra bater na gente do que ouvir a exposição e como nós éramos tratados. Um dia a gente falou assim: queria comer um pão, tem arroz e feijão na panela. Comer pizza lá em casa era ano em ano. A minha mãe falava assim: quem vive de comida é porco, as crianças têm que comer alguma coisa. Não, arroz e feijão, porque na época arroz e feijão era barato, e o ovo também, né? Hoje é um luxo, né? Mas quem está aí em 90 aí sabe que esse negócio, 2000, 90,
98, 99, 2000. Era barato ou não era? Era mais do que agora. O café hoje é 40 conto. Era quanto? Tu estava lá? R$8,90? Nossa. Então, a gente queria, na verdade, ser açoitado do que ouvir umas repreensões que a gente ouvia. Agora, onde nós iremos entrar aqui? Elias, ele ouviu a ameaça de Jezabel, e agora ele se esconde dentro de uma caverna. E aí fico eu falando aos irmãos, para alongar aqui. Elias se esconde, e Deus chega lá e fala: Elias, o que fazes aqui? Não foi Deus que mandou ele para lá, foi o que ele ouviu. Foi o que ele ouviu. Tem gente se escondendo, não fazendo o que Deus quer, pelaquilo que ouviu. Dois mundos, o que ouve ou o que vê. E Deus se manifesta. Falei para os pastores hoje, vocês já repararam que Deus se manifesta em terremotos, em ventos, chamando a atenção, mesmo assim Elias não saiu da caverna. Ele falou: vou fazer um barulho aqui para saber se ele sai. Elias não saiu. Aí de repente veio uma voz leve e suave. O que eu entendo dessa voz leve e suave? Elias estava com crise de alma, somente o silêncio. Barulho assustava Elias. Qualquer barulho ele fala: é Acabe, é Jezabel. Aí Deus veio, uma voz leve e suave, e ele saiu da caverna. E Deus fala para ele assim: Elias, eu tenho um cardápio para você. Já viu gente doente, oprimida? Não come. Elias acabou de pedir a morte. Senhor, me leva, eu quero morrer. Deus falou: vai não. Não vai não, porque você não preparou ninguém para substituir você. Não vai não, porque tem um legado na sua vida ainda. Não vai não, porque você ainda tem muita obra para fazer. Não vai não, porque você tem muita coisa para acontecer ainda. Aí Elias é alimentado agora com pão para uma caminhada. E agora ele sai daquela caverna. Diga graças a Deus. Qual é a conjecturação que nós temos nesse episódio? Jezabel, por muitas vezes, tranca a sua vida, repreende a sua vida pelas ameaças. De repente você está aqui hoje e tem sofrido algum tipo de ameaça, e se encontrar nessa caverna fechada. Mas Deus lhe trouxe aqui para alertá-lo a você que isso é um espírito manipulador. E Deus manda dizer que da tua vida cuida Ele. Diz o Senhor, da sua entrada e da sua saída. Salmo 127 diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, meu irmão. E Elias está recluso, está incubado dentro de uma caverna. O Senhor agora traz ânimo, perigo. Os homens mais fortes também caem. Os líderes mais eloquentes também caem. Porque uma ameaça de Jezabel pode parar o homem mais forte da terra, fisicamente, mas o homem espiritual, ele levanta do pó. A Bíblia diz, Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão como asas, como águia, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Cadê os águias dessa noite? Ei! Jezabel não é brincadeira. Tem muita gente paralisada, impedida de caminhar, porque não souberam colocar alguma mensagem que receberam no lixo. Ameaças paralisam, mais do que armas. Na verdade, se tem uma arma perigosa, é a ameaça. Ameaça. Umas pessoas que se sentem ameaçadas por algumas coisas que ouviram, que disseram dela, se recusam, elas se abstêm, elas se eximam de contato com pessoas, de ambiente, elas não querem mais voltar ao convívio. E essa estratégia de Jezabel, para anular aquilo que ela já vê no futuro que Deus criou para você. Catuca a pessoa do seu lado e fala assim: hoje Deus vai descravar todas as áreas que estão paralisadas na sua vida. Fala assim: hoje nós enxergamos
Quem é que te paralisou? Pelos ouvidos, pelos olhos, Jezabel. Mas eu repreendo ela agora e declaro em nome de Jesus: você tem autoridade. Fala assim: você já fez fogo do céu cair, você já foi bênção de Deus, você já foi muito usado. E eu tenho algo para te falar nessa noite. Pergunta a ele: vai reagir ou não vai? Diz o Senhor: aquele que começou quer dar continuidade. Lembre sempre do que eu falei. Opinávamos que era melhor o meu pai me bater do que machucar a gente psicologicamente. Se você hoje está aqui refém de uma palavra que te falaram, de uma ação no qual você se sentiu injustiçado, acredite, você descobriu o inimigo agora que te fez parar. O espírito de Jezabel, ele manipula a liderança, ele não opera o teu poder, é uma regência, veio para paralisar, veio para te estagnar. Ele amedronta o profeta, ele se instaura na liderança, ele ganha sua confiança, e ali ele manifesta as ações dele. Mas diga assim: está repreendido todo o espírito que quer coagir a minha mente, os meus pés, as minhas mãos. Diga: eu sou livre. Diz a palavra que se Cristo me libertou, dá um grito de libertação agora no seu lugar. Jezabel é terrível, repete comigo isso: Jezabel é terrível. Há um episódio que eu amo demais, se não uma das melhores pregações que eu acho. 1 Reis capítulo 21, há um escrito sobre uma vinha de Nabote. Nabote, um homem simples, humilde, que morava do lado do palácio de Acabe. Um dia Acabe amanheceu, de repente com vontade de crescer mais um pouquinho. Ele falou assim: ô Nabote, quer me vender essa terra não? Nabote: não. Escolhe outra mais cara que eu te dou. Não. Então vamos trocar, ou me vende pelo preço que você quer. Com as palavras que Nabote disse para Acabe: ai de mim, que eu negocie a herança que meus pais deixaram para mim. Nabote está disposto nesse momento a morrer do que se vender, porque se você quiser, Acabe te compra. Quanto vale você? Quanto vale a tua vinha e o teu ministério? Quanto vale a tua família e teu casamento? Quanto vale a tua santidade, tua integridade? Quanto vale? Acabe tem preço, pode pedir que ele paga. Nabote falou assim: ó, eu não negocio princípios. Repete comigo bem alto: o que é meu é meu e é inegociável. Diga assim: estou fechado para negócio. Aí esse Acabe, esse cara frouxo, banana, costumamos a dizer que Jezabel é a mulher abacaxi e Acabe é banana, porque quem manda nessa casa é Jeza. A Jeza que manda na casa. E o Acabe chega em casa e o texto diz que ele não come, não bebe e está cabisbaixo, doentio, se fazendo de pobre coitado, não sabe nem resolver os problemas. Aí de repente a Jezabel olha para ele e fala: o que houve, marido? Ah, nada não. Pode falar. Nada não. É que o vizinho aqui do lado, o Nabote, dono da vinha, não quer me vender. Ofereci oferta, mandei ele trocar por qualquer outro lugar. É que eu queria, está do lado do nosso palácio, eu queria. Jezabel falou para ele assim: ó, descansa, amanhã essa vinha está na tua mão. Olha o que Jezabel é terrível para fazer. Ela te mata no ministério, ela te mata nos teus sonhos para roubar a tua vinha. Sabe o que é vinha na Bíblia? Alegria. Cadê que não tem mais? Está rindo de capa. Não dê, não troque, não negocie as suas promessas. Repete o que eu acabei de dizer. Você está num culto, irmão, por favor, abra essa boca, vai. Não dê, não troque, não negocie as suas. Dá um glória a Deus no seu lugar aí. Olha o que ele diz em 1 Reis 21, verso 6, 7. Afinal, você é rei, disse ela. Levante-se, coma alguma coisa, não se preocupe com isso, conseguirei essa vinha para você. Meu irmão, Jezabel vai fazer o que for para destruir a sua vida.
Você está achando que é fácil ser casado? Não. Isabel está doida para dar um golpe. Você achou que era fácil fazer a obra, ministério? Coisa mais difícil do mundo. Mais difícil das duas, além de te matar no ministério. Eu ouvi uma frase de alguém dizendo assim: pastor, eu te amo, mas meu tempo aqui acabou. Que amor é esse que tira? Você chega para tua esposa e fala que ela que ama, mas não quer mais ficar com ela? E não tem essa frase na Bíblia dizendo que discípulos vão dizer que ama, mas não vão estar mais juntos. Não tem isso. Isso é uma mente dominada por Jezabel. Se ama, prova, porque o amor é testado. O amor é testado no fogo, nas adversidades, nas broncas. Sim ou não? Você gostaria que teu filho falasse para você assim: pai, eu te amo, mas estou saindo de casa? Que amor é esse, filho? O amor se sujeita. O amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Tudo bem, gente? Então Jezabel diz assim: descansa, que amanhã essa vinha está na tua mão. Olha a artimanha que ela tem. Talvez você entrou aqui hoje, estava enfadado a perder alguma coisa amanhã. Diga assim: ainda bem que eu vim nesse culto, porque ninguém vai roubar o que é meu. Dá um abraço e você fala assim: vou proteger a minha casa, vou proteger a minha vinha, vou proteger o meu ministério, vou proteger tudo aquilo que Deus colocou para eu cuidar. Diga assim: Acabe, Jezabel, tu não vai tocar no que é meu. Dá glória a Deus nessa noite. Jezabel chamou alguém de grande reputação, porém do lado do inimigo, macabro, agoeiros, feiticeiros, e ela mandou que fizesse uma carta. No verso 9 diz assim: nas cartas ela ordenava: reúna habitantes da cidade para jejuar e coloque Nabote num lugar onde todos possam ver. Chamaram Acabe para uma frente de uma cidade, e aí reuniram numa carta, e a carta estava escrito assim: manda-se assentar, no verso 10, manda-se assentar em frente a ele 2 homens de mau caráter. Olha o que o inimigo usa para a gente. A Bíblia diz sobre a acusação, sobre o ministro de Deus, precisa ter testemunha, e as testemunhas precisam ser confiáveis. No caso aqui não era o negócio de Acabe. Até as testemunhas falavam uma mentira como se fosse verdade. E eles disseram assim: mandem sentar na frente de 2 homens de mau caráter, que acusem e amaldiçoem a Deus, ao rei. Que acusem ele de amaldiçoar o Deus e ao rei. Depois levem para fora e matem Nabote por apedrejamento. Como Jezabel é terrível. Olha os escândalos dessa mulher. Pisa no chão bem forte, fala: hoje vou acabar com Jezabel. Vou acabar com ela. Quando a gente fala de vinha, não é à toa, é a sua alegria, a sua felicidade, o seu futuro. Ela quer tirar a sua vinha. Nabote é você, a vinha é aquilo que Deus vai fazer em você. Ela quer te roubar, ela quer te trancar. Você não vai ficar nessa caverna por muito tempo. Hoje você sai dela. Você não vai ficar na ausência, sem fome. Você vai comer desse pão. Ainda há uma geração para você alimentar. Quem entende isso aqui, meu irmão? E hoje, nessa noite, Deus vai levantar uma geração de Jeú. Jeú é um rei que Deus levantou para acabar, exterminar com toda a geração de Jezabel e de Acabe. Lembra-se que eu falei de Elias? Elias falou assim, o Senhor falou assim: antes da carruagem, prepara a próxima geração. Então ninguém vai morrer sem antes preparar os seus filhos, sem antes preparar a sua casa. E ainda quero profetizar que na sua morte, a Bíblia diz no Salmo 128, que você vai morrer farto de dias como Jó. Ou seja, você vai morrer quando você concluir tudo que Deus ordenou que você fizera. Porque Acabe e Jezabel não pode interromper os planos do Senhor em sua vida. Alguém nessa noite explode os seus aplausos aos céus. Ei. Não morrerei. Salmo 118, antes viverei para contar as suas obras. Diga, esse é o salmo da minha vida. Nem antes nem depois, no tempo de Deus. Diga, eu vivo as promessas do Senhor.
Elias falou assim: me leva. Deus falou assim: não, cara, você não tem uma geração de pé ainda. Aí o Senhor dá uma ordem. Eliseu estava arando 12 juntas de bois. Aí o Senhor fala assim: vou te levar, pegar um táxi aéreo aqui, mandar os anjos vir, vai de executivo. Mas é o seguinte, deixa a próxima geração pronta. Unge Eliseu, filho de Safate, e Jeú como rei de Israel. Eliseu no seu lugar. E para tirar a potestade de Baal, unge Jeú. Deus vai trocar regências hoje. Ele vai tirar o que não é e vai fazer você ser. Ele vai pegar as coisas que estão dando errado e vai transformar em ser. Essa palavra é para mim, é para você. Diga: eu denuncio. Mais alto: eu denuncio. Todo trono de Jezabel, diz: sai, Jezabel, o que é meu você não toca. Cadê a igreja do avivamento? Diga: está de pé. Uma geração da unção dobrada. Ei, diga o nome dos teus filhos mais alto que você pode. Diga: meus filhos terão o dobro da unção que eu tenho, terá o dobro da caminhada que eu tenho. Cadê a geração de Eliseu que os Elias vão deixar? Elias, o teu ministério é legal, bacana, mas a geração que vier depois, sem ciúme, a geração que vai vir depois de você, a unção é dobrada. Ei! Vai lá e unge Eliseu, filho de Safate. Eliseu está na dele, quietinho, trabalhando. De repente chega o Elias, joga a capa em cima do menino, só fala uma coisa: já sabe o que eu fiz. Posso me despedir? Vai, mas não demora. Quem tem compromisso com o ministério, torra o que tem para servir o que não vê. Sai do mundo visível para cumprir o mundo invisível. Elias pega e torra todos os bois e carroça dá ao povo, entendendo que Deus chamou ele para algo muito melhor. Olha para o vizinho desse lado e fala assim: o que você perder é ganho no futuro. Fala com ele: só vem, serve, depois Deus faz o resto. Fala com ele: começa, depois Deus melhora. Tem alguém nessa noite? Dá um glória a Deus aí no seu lugar, pelo amor de Jesus. Eliseu está arando os seus bois, a capa vem. Eu quero perguntar a essa igreja: o que você faz depois de receber o manto? O que você faz depois de receber uma missão? Você não pode ser a mesma coisa. Manto, unção na Bíblia é uma nova identidade, com a mesma pessoa, mas tem algo que rege diferente. Por isso que a Bíblia diz: maior o que está em mim do que o que está no mundo. Porque se fosse eu não enfrentaria, mas não é eu. Davi entendeu isso quando ele viu o gigante. Falou: não sou eu, cara, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sacode uma pessoa do seu lado e o outro dá cotovelada, pode falar assim: tem algo poderoso dentro de você, chamado um gigante, que precisa despertar hoje. Peça para ele: eu vou te pedir algo, não me negue, por favor. Dá o rugido do leão nessa noite aí. Deixa o leão rugir. Bota esse homem espiritual para fora. Usa essa unção profética. Você não é mais a mesma pessoa. Algo mudou. Autoridade em nome de Jesus. Ei. Elias foi tomado na carruagem, sim ou não? Sim ou não? Sim. Perguntei: sim ou não? Sim. Só que o voto era: não tire os olhos de mim até que o Senhor me leve, correto? Aí de repente, eu estou pentecostal hoje? O lance era a capa. De repente,
Antes de atravessar o Jordão, a Bíblia diz que ele passou por alguns lugares. Um deles foi Betel. Teve Betel, mas também teve Jericó. Betel significa casa do pão. Às vezes o discipulado vai ter mesa, vai ter pão, mas às vezes o discipulado vai ter cobrança, que é Jericó. Jericó significa lugar mau e cheiroso, o que você não quer ouvir, o que você não quer ver, mas o que você precisa. E o discipulado requer níveis. Nem sempre é sorriso, às vezes é bronca, às vezes é discipulado, às vezes é abraço, às vezes não. A Bíblia diz: há tempo para todas as coisas, de abraçar e deixar desabraçar. Eclesiastes 3. O desafio é: tu quer o que eu tenho? Não, o que você tem você já usou, eu quero o dobro do que você tem. Então tá, faço um desafio com você: não tire os olhos de mim quando o Senhor me levar. E aí, para não tirar os olhos, você vai ter que caminhar onde você não quer, vai ter que ouvir o que você não quer, vai ter que sujeitar o que você não quer. Está disposto? Está disposto? Está disposto? Fala para o irmão aí: a unção custa caro. Quer azeite? Pergunta ele: quer azeite? Praça na prensa. Quer pão? Vai ser moído como trigo. Unção barata você desperdiça, unção cara você valoriza. Elias falou para Eliseu: não tire os olhos de mim. Não tire o quê? E de repente veio a carruagem do céu. Uau! O táxi executivo. Os anjos vieram fazer uma fileira e disse: Elias, já que você fez o que Deus queria, obedeceu em tudo, você não vai provar da morte. Vamos embora assim mesmo. Falei para vocês, Enoque e Elias. De repente, alguém que estava com ele em todos os processos, viu a capa cair. Falou: é minha chance. Me dá aqui, por favor, Fábio. Aleluia. Ai. Vem cá, chega aí, filho, chega aí, vem cá. Tem. De repente, não faz figurinha não, a capa caiu. Eliseu viu, pegou. O último estágio foi o Jordão. Ele passou por Betel e por Jericó, e o último Jordão. Jordão é o lugar da travessia, da decisão. Jordão é o teste final. Se passar por Betel num dia bom, beleza, mas eu quero ver o nível do dia mau, o dia de chuva, o dia que o sol não aparece, que é Jericó. E de repente, ao cair da capa, Eliseu pega, só que Eliseu já tinha atravessado o rio junto com ele, atravessou junto. O primeiro desafio de Eliseu é: tem alguém comigo aí não? Ele está do outro lado do Jordão, ele veio de lá, ele veio com Elias, agora ele vai voltar sozinho com a unção dobrada. Você veio para cá com uma unção, mas está voltando com o dobro. Você veio para cá pela metade, mas está saindo transbordando, não está? Pelo amor de Deus. E de repente Eliseu rodou a capa, pisou no rio e falou: aonde está o Deus de Elias? Ah, Jesus! E o rio se abriu, ele passou. Haverá o dobro da unção. A verdade é que Eliseu falou assim: deixa eu ver se o Deus de Elias está comigo de verdade. Elias tocou naquele Jordão e as águas se abriram, as águas se dissiparam. Eu quero dizer para você que haverá sinais da sua caminhada nos próximos dias. Alguém aí nessa noite reage no seu lugar em nome de Jesus. Você vai sair daqui sem medo, sem crise, sem incertezas. Hoje é noite da sua plenitude, da sua convicção. Quem aqui crê que Deus te chamou para uma obra excelente, maior? Quem quer destravar aqui sofisma, medo? Quem quer tirar os pés do chão? Quem quer atravessar o Jordão? Vem para cá no altar, vem para cá no altar, vem para cá no altar. Destrava, atravessa esse rio.
reverência daquilo que você ouviu. Você é refém do que você ouviu nessa noite. Você é refém do que você ouviu nessa noite. E vou lhe falar algo que eu estou sentindo aqui. As minhas pernas estão trêmulas. O que significa isso? Há uma unção nesse lugar, nessa noite hoje. Vamos sair daqui ungido para algo maior. Satanás, estamos em guerra. Isaías 10:27 diz: o jugo é despedaçado com a unção. A unção que você vai receber agora vai dissipar todos os jugos na sua vida. Todos os pesos serão aniquilados e cairão por terra nessa noite. Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora, fazemos reivindicação da operação do Senhor em nós. Vem com tua glória, arrebata a sua igreja, estremece perna pela sua presença. Meu Pai, da presença interior, faz algo forte nessa noite. Destruímos agora o trono de Jezabel e declaramos: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus em nossas vidas. Opera, opera, agora se entrega, agora receba a glória do Senhor. Sua pesca a noite toda não teve sucesso. E agora o seu amanhã parece incerto. Se entrega, queima agora, anula agora, desfaz de tudo, se reduz a nada agora. Deu errado, pois você sabia aonde o peixe estava. Era ali que você sempre estava. Mas tentou a noite inteira e nada conseguiu. Há uma unção diferente nessa. Eu sinto algo nessa noite. Opera, Jesus, opera, você e Deus aí nesse altar. Eu estarei convosco todos os dias, diz o Senhor. Todos os dias, diz o Senhor. Você tem poder de eliminar agora toda a opressão, toda a regência. A autoridade agora foi lhe dada, foi lhe dada, foi lhe dada. Receba autoridade em nome de Jesus. Dá a mão para quem está do seu lado aí, por favor. Diga assim: nós, como igreja agora, nos posicionamos sobre todas as regências atuantes na minha vida, na minha casa,
Eu denuncio agora toda ação de Jezabel e de Acabe. Eu paraliso agora toda ação pecaminosa que tem tido legalidade na minha vida. A partir de hoje eu recebo a unção dobrada de Eliseu. Eu vou romper o extraordinário. Ninguém vai me parar, ninguém vai me paralisar. Diga bem alto: quem me chamou foi Deus, e em Deus eu confio as minhas guerras, em Deus eu confio as minhas lutas. Levante a mão desse guerreiro mais alto que você pode. Ore agora, sejam revestidos, orem, abram a boca, denunciem as ações. Sai daqui ungido, abençoado hoje. A poder. Batalha. Luta. Batalha. Feche os olhos e lute. Solta a batera mais alto, vai. Só a batera. Ao som dos tambores, o pisar de Deus está indo em sua direção. O pisar de Deus está indo nas suas aflições. Destrava. Cadê a igreja reagente? A poder. A poder no nome. A poder no nome de Jesus. Cadeias Pai, nós oramos nessa noite em nome de Jesus, de mãos dadas. Queremos quebrar principados e potestades. Elias, sai dessa caverna hoje. Grande é a tua caminhada. Receba agora a porção. Talvez você nunca experimentou o que eu vou falar agora, mas se Deus está nesse lugar, eu faço o desafio de Eliseu. Sinta agora, irmãos, a glória do Senhor. Agora, a unção dobrada agora. Você não precisa de toque, seja tocado. Receba, meu Deus. Aumenta a tua entrega. Seja corajoso. Entre agora na presença. Entre agora na presença. Pegou aí, hein? Pegou aí, hein? Oh, Deus! Segura tudo, só o som da igreja. Uns vão orar, outros vão falar em línguas agora.
orando em outros em línguas. Agora, profetiza, pastores, profetiza, líderes, profetiza, supervisores. Estamos em guerra. Cadê os soldados? Cadê os soldados? Cadê os soldados? Onde estão os soldados do Senhor? Ramandarabaxa. Ei, chourabandaia. Candarabaxaia, comandaia. Ramandarabaxaia. Uns profetizando e outros em línguas. Ataque e defesa. Ataque e defesa. Ataque e defesa. Ei. Toda a influência de Jezabel sobre a sua descendência, sobre a sua casa, atuante na sua família, nós damos uma ordem agora, nessa noite. Pega toda a tua investida, pega toda a tua bagagem e sai. Eu dou uma ordem: espírito de confusão, sai. Espírito de homossexualidade, sai. Espírito de macumba, sai. Bruxaria, sai. Pega todo o teu vício, pega todo o teu engano, todos os demônios, do maior ao menor, na autoridade de Jesus. Sai, sai, sai e não volta mais. Alguém dá um grito de libertação nessa noite. Segura aí, por favor, todo mundo. Quero dizer algo para vocês, olhando nos olhos de vocês. Se assim eu tenho. Não temas, diz o Senhor, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Sou eu que te esforço, sou eu que te ajudo, sou eu que te sustento. Envergonhados e confundidos serão todos aqueles que lutam contra você. Você está diante de uma unção nova na sua vida. Cuidado onde você vai pisar, que coisas irão se abrir. A unção que despedaça o jugo está sobre os seus ombros. Agora, em o nome de Jesus, nós colocamos essa palavra em ativação nessa noite. E a unção que foi liberada nesse altar está sobre as suas mãos, está sobre os seus pés. Haverá milagres, haverá sinais, para que todos vejam e saibam que o Senhor fez essas coisas. Alguém dá uma salva de palmas ao Senhor.